Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre nada que nos acontece é aleatório. Então, baseado nas experiências que nós trazemos como bagagem, a família que nascemos, as condições emocionais, financeiras, espirituais, físicas, profissionais que nós nascemos, toda a nossa experiência ali tem a ver com a bagagem que trazemos, tá? Seja se você acredita ou não, trazemos bagagens e nessa família que nascemos tem um grande aprendizado ali, tem uma grande lição nesse lugar. As pessoas que nos rodeiam têm algo a nos ensinar, entende? E tudo tem a ver com a experiência, né, que carregamos. E o ponto forte dessa experiência são as nossas emoções, seguido de nossas palavras. Então, tudo que a gente reage diante dessas pessoas, de situações, vão sendo armazenados no nosso inconsciente, tá? E esse inconsciente, dependendo da situação que nós vivemos na infância, essas emoções elas são muito intensas, são muito fortes. E aí, no decorrer da nossa vida, a gente passa a reagir inconsciente às situações e pessoas. Tá? Então, se você tem dificuldade em lidar com algumas situações, se você tem dificuldade em lidar com algumas pessoas, tem a ver com as experiências que está no seu inconsciente. Nada é aleatório. Como que eu escrevi aqui? Uma situação, ela está diretamente ligada a outra situação, está ligada a outra situação, está ligada no seu inconsciente, está tudo armazenado dentro de você, entende? Não é aleatório. E aí a nossa mente, ela tem o vício, tá? Quando você acorda, quando você desperta, você já fica mais atenta a isso. Mas ela tem o hábito de projetar as nossas frustrações e decepções na outra pessoa. Então, eu digo isso porque eu vivi isso até pouco tempo, e olha que eu fiquei há 5 anos fazendo limpeza emocional, e a nossa mente, ela tem o hábito de projetar as nossas frustrações na outra pessoa. Tá? Então, a gente joga a responsabilidade na outra pessoa. E aí, quando a gente faz diante de uma situação, quando a gente faz uma limpeza emocional, você vai limpando, vai limpando. O que é limpar? É você pegar a cena de dor que você viveu e olhar para ela e tirar toda a dor contida, toda a emoção contida nessa cena, tá? Aí, se você passou por uma experiência de dor, de trauma, de dor, trauma, abuso, assédio, traição. Aí, se você pega essa cena, você limpa ela, você tira a carga emocional, você vai ver mais de perto por que aconteceu aquilo. E aí as coisas vão ficando mais claras, a sua mente parece que vai montando um quebra-cabeça, a sua vida vai montando um quebra-cabeça, sabe? Um mosaico, você vai vendo as coisas melhor, assim, você vai entendendo melhor por que acontecem as coisas na sua vida, entende? E tem muito a ver com as suas reações diante das situações. E a gente vai criando situação por situação. A gente vai reagindo de forma negativa, a gente vai criando situação por situação, sabe? E aí, voltando à limpeza emocional, a hora que você pega aquela cena de dor, essa cena de dor, ela é o estopim, sabe? Baseado nessa cena de dor, ela tem uma carga, dependendo da carga emocional, se tem uma carga emocional muito intensa, você vai reagindo de forma negativa, assim, uma atrás da outra. Você vai criando as suas situações, entende? E aí, quando você volta, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai limpando cena por cena, você chega nessa cena de dor e trauma, ela passa a não ter mais efeito na sua vida. Você passa a reagir a algumas situações de forma mais espontânea, mais natural, porque essa é a sua real natureza. A espontaneidade, o amor, a harmonia, a paz, a abundância. Você passa a reagir de forma mais tranquila, entende? Se você reage de forma negativa a algumas situações, é baseado nas suas experiências. E todos nós estamos aqui para isso, para viver essas experiências e curar essas experiências. E aí, a hora que repetir, porque o universo traz de volta, é como um aspiral.
o universo traz de volta as situações, você não vai reagir mais de forma negativa ou intensa, e aí as coisas vão fluindo melhor na sua vida, entende? Se você tem problemas financeiros, profissionais, de relacionamento, discussão, problemas profissionais de relacionamento, financeiras, todos os problemas que estão em sua volta. Tem muita discussão, pessoas discutindo. Tudo tem a ver com as experiências no seu inconsciente. É só você pegar uma cena e abrir ela. Eu falo abrir, sabe? É só você pegar uma cena que te marcou, olhar para ela, limpar ela, retirar a carga emocional. Quando você for o final da limpeza, é você contar essa experiência e não sentir nada, sentir paz, sentir compaixão diante da pessoa ou da situação que te acontece, entende? Essa é o final da limpeza emocional referente a essa cena. Quanto mais cenas você limpar, mais paz você vai sentir e você vai entender que uma cena estava ligada à outra. Você foi criando isso baseado nas reações que você tem diante de pessoas e situações. Tá? Então, tudo que nos acontece, ela tem um propósito, ela tem um significado, ela tem uma ligação ali com as experiências que viemos a este mundo. Tá? Tem um vídeo que eu faço sobre limpeza nas famílias, assim, pegar a sua família e limpar todas as experiências que você tem com seus pais, com seu pai, com sua mãe e com seus irmãos. A hora que você limpar toda a experiência que você tem negativa, de dor, toda a experiência que você tem relacionada aos seus pais, com sua mãe, com seu pai, você vai ver que os seus relacionamentos no agora vai melhorar. Você vai confiar mais no amor, vai confiar mais nas pessoas, tá? Porque a base ali, eles são seus professores, seus irmãos, os pais, eles são seus professores, tá? Eles estão ali para te ensinar alguma coisa. É um desafio para você, entende? Tanto para mim, eu fiz essa experiência, eu peguei não só a experiência com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e limpei isso. Da minha mãe, eu peguei desde a gestação, tá? E foi um chute, sabe? Assim, na intuição, na chute a palavra, é na intuição. Por quê? Porque nós temos no nosso inconsciente armazenado toda a memória que nós temos dentro da barriga da nossa mãe. Então, toda a dor que ela passou, todo o sofrimento, todas as dúvidas, e a gente recebeu aquilo, eu fui limpando aquilo no achismo, né? Mas a gente tem ali a experiência no nosso inconsciente. E conforme eu fui limpando o primeiro mês de gestação, segundo mês, foi me arrepiando, entende? Olha, minha mãe não esperava, aconteceu isso. Eu fui falando e tocando nos pontos, entende? E aí você vai limpando. E o que que acontece? Acontece que você vai ter um relacionamento mais saudável com a sua mãe. Você não vai sentir mais culpa, mais medo. Não só com a sua mãe, você pode fazer isso os 9 meses, os primeiros meses, você pode limpar, como com seu pai, todo o relacionamento, ele estava perto, ele estava presente? Não. Ele teve experiências com bebida? A maioria teve alguma experiência de abandono com bebida, com a sexualidade. Ele teve um relacionamento só, depois foi embora, abandono. Entende? Tudo isso é uma experiência de cada um. Entende? Eu tive a minha, você tem a sua, e todos nós temos as nossas experiências, tá? Que viemos aqui para o mundo, para superar essas experiências, tá? E aí, a hora que você vai limpando isso, pegar a sua família e limpar toda a experiência que está armazenada de dor, você tem gravada no seu inconsciente, limpar, você vai ficar muito mais tranquilo agora. Os seus relacionamentos serão muito saudáveis, você vai superar muita coisa, os seus relacionamentos serão muito mais saudáveis, sadios, leves, não haverá mais ciúmes, insegurança, medo, dor, não vai haver isso, porque a sua base está curada. E é ali que tem que curar, entende? O seu desafio maior. Limpe os 9. Eu fiz vídeos, estão no YouTube, vídeo dos 9 meses de gestação. E se você tem experiências com seu pai negativas, limpa também, tá? E aí, se você for mulher, o seu relacionamento amoroso com o seu parceiro vai ser muito mais seguro, muito mais tranquilo, e com seus irmãos também.
tá? Porque tudo em sua volta tem um significado, tem um porquê. Eles são nossos professores. As pessoas estão aqui para nos ajudar a nos curar, expandir. Não é nada aleatório, não. E se você ainda acredita que a culpa é do outro, pega essa situação que você acredita que foi o outro que te prejudicou, pega ela e abre ela, tá? Então, pega a cena na sua mente, olha, a culpa foi do outro, Rose. Essa situação que me aconteceu foi do outro, eu sei que foi. Tá, então tá bom. Então, pega essa cena que você acredita que foi do outro. Olha para ela. Você está dentro da cena? Você está fora da cena? Qual a emoção que você sente ao olhar para essa cena, que você acredita que foi o outro que te prejudicou? Ah, foi isso, isso. Então tá. Mesmo que eu. Aí você faz a frase de preparação 3 vezes, e aí você vai falando, mesmo que eu acredite que foi a culpa foi do outro, eu me perdoo, me aceito profunda e completamente. Pode ser a situação mais dolorida de abuso, de assédio, entende? Vai limpando isso, limpa profundamente. Eu limpei isso 4 anos, todos os dias. Eu paguei o preço. Eu queria saber de verdade, entende? E aí você vai limpando, você vai entendendo por que que aconteceu isso, o porquê que aconteceu isso. Não, as situações não caem de paraquedas na nossa vida, não. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado. Eu passei por situações de bullying na adolescência, eu fui limpando, limpando, e aí eu não tinha consciência clara, encontrei situações muito doloridas, profundas, que eu vivi na minha infância, e a minha mente encobriu, entende? E aí eu fui curando, a hora que eu encontrei, eu curei, limpei, fui limpando, limpando, limpando. Aí eu cheguei na gestação, aonde eu passei por um trauma, a hora que eu fui nascer, eu passei por um trauma muito grande, o braço se deslocou, foi um trauma, e aí nesse trauma foi o estopim, entende? E aí eu fui e fui indo. E tudo tem um significado também espiritual, tá? Tudo tem um significado. O braço sair para mim ali, tudo tem um significado, não é aleatório. Tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado atrás disso, tem uma sabedoria. E a hora que você cura as dores, as emoções, porque o EFT é limpeza emocional, ele cura as dores emocionais que estão armazenados no inconsciente. Aí vai ficar o quê? A sabedoria. Você vai entender por que que te aconteceu, por que que você está aqui, o que que você veio fazer aqui. Você vai encontrar o seu propósito maior, o seu propósito divino, tá? E é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. A limpeza emocional e EFT é uma limpeza muito boa. Ela tira a carga emocional daquela cena de dor. Você vai entendendo melhor o seu propósito, por que você está aqui, as pessoas que te rodeiam, tá? Muitas vão embora a hora que você faz limpeza emocional, as suas condições financeiras, profissionais, muita coisa pode mudar ou pode se firmar, tá? Você vai entendendo melhor e aí a sua ligação com o todo, a sua ligação espiritual com a fonte, você vai entendendo melhor o seu propósito, vai ficando muito mais claro para você, tá? Não só a ferramenta EFT, como o Ponopono, teve uma época que eu só utilizei o Ponopono, porque só ela conseguia atingir um nível de espiritualidade, eu não conseguia enxergar, tava véus na minha mente, eu não conseguia assumir uma situação, e só o Ho Oponopono conseguiu, me ajudou a ver algumas coisas, a ver, enxergar algumas situações. Então, eu pegava 2 horas do meu dia e ficava utilizando as 4 palavras e entregando para a divindade as situações, tá? Aí eu fui entregando, fui limpando, fui limpando, fui limpando. As situações que eu trouxe como bagagem, a gente vai se deparando com algumas, entende? E é uma maravilha, é uma delícia, é muito bom fazer essas limpezas. Então, a EFT, o Ponopono, meditação, são recursos que tem para nos ajudar a tirar os véus da nossa mente e viver mais em paz, com um propósito divino, com o todo, com a fonte, com Deus. Entende? Você fica mais alinhado a isso, mais em paz a isso, tá? É uma escola, não termina assim. A gente vai aprendendo dia após dia, a gente vai encontrando essas situações, mas só de ter limpado os traumas profundos, você vai entender melhor o significado, por que que você está aqui nesse planeta, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!